Hoje nós vamos falar sobre função. A noção de função através de gráficos e também de conjuntos, tá? De diagramas. Primeiro vamos falar sobre diagrama. Quando que temos uma função através do diagrama? Quando que isso pode ser observado? Então a gente tem uma função, né, de f de a em b, uma função f de a em b, quando todo elemento do conjunto A, que é x, pertencente aqui ao conjunto A, deve estar relacionado a um único elemento em y, que está no conjunto B. Então, a gente vai trabalhar com par ordenado x, y, ok? Então, para cada elemento que a gente atribuir, cada valor que eu atribuir a x, eu tenho que ter um único y, um único resultado em y através dessa função. Nós vamos só verificar, ter uma noção do que é esse par, esse casal que a gente vai formar aqui. Então, tem aqui 4 situações através do diagrama para a gente verificar se isso que foi afirmado aqui, essa relação de f de a em b, se está acontecendo nessas 4 situações, se é função ou se não é função. Então, vamos ver o nosso primeiro caso. Eu tenho aqui os elementos de A, 2, 3 e 5. Cada elemento de A está se relacionando com apenas um elemento em B. Então, devido à afirmativa anterior, é função quando todo elemento de x está relacionado a um único elemento em y. Então, aqui, um único elemento em y. Então, aqui a gente tem função sim. Então, no nosso primeiro caso, sim, é uma função. No segundo caso, a gente tem função aqui. A gente tem aqui, o 1 está se relacionando com 1. O 2 está se relacionando com 1. O 3 está se relacionando com 4. Está sobrando elementos aqui em B. Quando isso acontecer, não tem problema. B são os elementos de Y. Os elementos que, digamos, as nossas respostas, os nossos resultados. Eu tenho todos esses elementos para eu formar par ordenado, mas eu posso formar par ordenado com apenas 1. Então, o 2, 1 e 1 é um par ordenado, 2 e 1, outro par ordenado, 3 e 1 é outro par ordenado. Sobrou algum elemento em A? Não. Então, ok, é a função. Todos os elementos de A estão relacionados? Também. Então, até então, nada que não diga que é função. Também é função. E por mais que aqui está sendo relacionado com o 1 é y. Então, isso pode acontecer. Eu tenho aqui, atribuir um valor a x, achei como resultado 1. Atribuir um valor a x, achei como resultado 1. Isso pode acontecer. Então, eu tenho valores diferentes para x e achei o mesmo resultado em y. Tudo bem para isso ser função. Então, também é a função. Aqui é a função. Já aqui, contrariando o que foi dito anteriormente, no exemplo 3, eu tenho que um valor para x com 2 resultados em y. Então, aqui, atribuir um valor a x, quando eu vou lá substituir, eu vou achar 2 respostas? Não, só vou achar uma resposta. Então, seria ou 1 com 1, ou então o 1 com 2. Só isso que está errado aqui. Todos os elementos estão relacionados com algum elemento aqui em B, mas como o elemento 1 está se relacionando com 2 em B, para cada x, um único y. Então, aqui, está quebrando a regra. Para cada x, 2y, então não é função. Essa análise ela é bem superficial, é só para a gente verificar como nós não estamos aqui resolvendo função, não estamos atribuindo valores a nenhuma função. A gente está dando uma análise superficial do que é a função com o diagrama já apresentado, já está formado aqui o diagrama. No nosso quarto exemplo, a gente tem aqui valores para x, valores para y. O que está acontecendo aqui? Todos os elementos de x estão se relacionando com y? Não, porque o 2 não está se relacionando com ninguém. Então, só de cara ali está sobrando o elemento, está sobrando atribuir valor e não tive resposta. E aí, não é função. Então, aqui a gente já consegue analisar de forma a ter uma noção do que é a função de acordo com o que foi dito ali
que é função, né, f de a em b quando todo elemento de x está sendo relacionado com um único elemento em y. Agora, através do gráfico. O gráfico, né, no nosso encontro aqui, de x e y, né, a gente tem um encontro formando um par ordenado. Então, vamos supor que a gente vai marcar um encontro com x e y. É o mesmo processo. Eu não posso ter vários valores em relação a x e achar vários y. Então, eu tenho que verificar quando isso vai acontecer, quando vai ser função. A função tem um comportamento. Então, o que sai desse comportamento não é a função. A gente tem, e nós vamos verificar, né, futuramente, como que a gente vai montar esse comportamento, esse gráfico. O gráfico, ele fala com a gente, ele comunica. Hoje a gente vê vários gráficos em relação às informações, em jornais e tudo mais. Agora, em relação aqui na função, ele também vai representar pra gente. Então, vai ser função na representação gráfica quando toda a reta vertical, quando você tem lá o gráfico, quando você passar uma reta vertical, ela tem que passar pelo domínio da função, ela tem que passar lá, ó, em apenas nos valores de x, em exatamente um ponto. Então, se eu tenho aqui, ó, vamos supor, eu tenho aqui esse gráfico. É um gráfico que não me representa nada, não informa, é só um gráfico, só um desenho, tá? Tem o plano aqui, tem o desenho. Se eu traçar aqui, ó, uma reta vertical, essa reta teria que pegar em apenas um ponto. Não é o que acontece aqui, ó. Ela tá pegando aqui nesse ponto, nesse e nesse. Então, eu tenho vários domínios. E aí, nesse caso, ó, não é a função. Quando eu traço a reta vertical e ela pega em vários pontos, ela não vai me afirmar o que está falando aqui em cima. A gente vai dizer que aqui não é função. Aqui eu vou colocar como exemplo 1, né? 1, aqui o 2, depois para a gente poder comparar o 3 e o 4. Agora, eu vou pular aqui o 2, vou para o exemplo 3, ó. Aqui está o gráfico, tá vendo? Não é uma retinha aqui que eu coloquei. Se eu traçar uma reta na vertical, para a gente já tem aqui a afirmativa, isso aqui é uma afirmativa. Tracei a reta na vertical aqui, ó. Qualquer reta que eu traçar na vertical, vou estar pegando aqui, ó, no domínio em apenas um ponto, ó. Só tem um ponto aqui. Então, quando isso acontecer, é a função. Então, aqui sim é a função. Vocês podem ver que há uma diferença, ok? Aqui é uma reta e aqui é um zigue-zague, então não é função. Vamos pular para o ponto 2. Vocês vendo que eu botei mais grossinho o gráfico? O gráfico é esse aqui, esse tá oval aqui, né? A forma. Se eu passar aqui, ó, na vertical como tá mandando, para conseguir passar nos dois pontos do gráfico, ó, eu interceptei aqui, ó, aqui e aqui o x. Então, ó, não é a função, porque só pode interceptar em quê? Em apenas um único ponto, tá? Então, aqui também não é função. E o 4, aí vocês já vão conseguir verificar o comportamento, a comparação dos gráficos, ó. Pra gente finalizar aqui, o quarto gráfico, ó. Por mais que eu faça retas, assim, ó, bem pertinho ali dos eixos, todos eles só vão passar aqui, ó, em um único ponto também. Então, ó, certo? Então, a gente vai aqui também é função, o nosso quarto exemplo, o que vai diferenciar aí as funções no comportamento, tanto no conjunto quanto no gráfico.